CEAP, Centro Espírita Altivo Panfiro. Uma casa de amor. Bom dia a todos. Tenham todos um dia muito abençoado. Todos vocês, todos vós que estáis aqui e também através das nossas redes sociais. Hoje é quarta-feira, dia 9 de março de 2022. E nós estamos dando continuidade ao estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Nós estamos já no finalzinho, capítulo 27, que é o capítulo Pedi e Obtereis. Nós vamos abordar hoje, estudar hoje o item 23, Aventura da Prece. Mas antes eu queria falar um pouquinho sobre as redes sociais. Eu sei que é repetitivo, mas tem muita gente que não ouviu ainda. Nós temos o nosso site. Bom dia, seu Carlos. centroespíritaativopanfiro.com. Acessando o nosso site, vocês conseguem todas as informações a respeito da casa, a história de como começou. Quem também tiver interesse, puder nos auxiliar, ali tem as formas e todos os horários dos cursos e das palestras também. Temos o nosso Facebook, que está passando aqui nessa live, o Instagram, nosso canal no YouTube, que não passa ao vivo, não tem essas lives, mas depois a companheira pega, depois que acaba aqui, e coloca a gravação lá no nosso canal do YouTube. Quem desejar, pode ver mais tarde, pode encaminhar para alguém, Tudo para a gente divulgar as boas mensagens, a mensagem de Jesus. Seu Carlos está no capítulo 27, item 23. 27, capítulo 27, item 23. É porque o pessoal está chegando agora. Pedi ao Giovanni para ler para mim, para a gente, Giovanni. Aventura da Prece, item 23. Aventura da Prece. Vinde todos vós que desejais crer. Os Espíritos Celestes auxiliam e vêm-vos anunciar grandes acontecimentos. Deus, meus filhos, abre seus tesouros para vos dar todos os seus benefícios. Homens incrédulos, se soubesseis quanto bem a fé traz ao coração e como leva a alma ao arrependimento e à prece, a prece, como são comoventes as palavras que saem da boca no momento em que se ora. Tá bom, vamos fazer agora a nossa prece de início. Senhor Jesus, louvado seja, Senhor, o seu nome, que a nós tantos benefícios nos traz. Agradecemos, Mestre querido, por esse dia, por termos acordado mais uma vez com uma nova chance para nos mudarmos e sermos mais felizes. Rogamos, portanto, Senhor, o vosso concurso, a ajuda dos benfeitores dessa casa de amor, do nosso querido Luiz, o espírito que coordena os trabalhos, os estudos, nosso professor José Jorge, nosso altivo, claro, e tantos outros espíritos tão amados que tanto nos ensinam, que possam estar clareando a nossa mente, o nosso sentimento, para que possamos cada vez mais nos aproximarmos de Ti, Senhor. Que seja pois, Senhor Jesus, em Teu nome, em nome desses amigos incansáveis do bem, mas, sobretudo, que seja em nome de Deus, nosso Pai Criador, e que seja em nome do amor, que possamos dar por iniciado o estudo da manhã de hoje. Graças a Deus. Graças a Deus. Dona Custódia, senta aqui na frente. Encarnados, nós temos aqui duas pessoas. Pode sentar, que os espíritos, se estiverem sentados ali, eles vão levantar para a senhora não sentar em cima deles. Então, gente, Aventura da Prece. Esse capítulo, basicamente, ele é,
sobre essa questão da reflexão que a gente tem que fazer, né, sobre a questão da prece, porque eu mesmo não sei fazer prece. Eu vou analisar aqui, eu comecei a estudar, falei, realmente eu tenho que mudar muita coisa, né? É difícil, né? Porque a gente veio, né, da religião lá católica, não estou criticando, é a religião de formação da maioria de nós, né, aqui no Brasil. E a gente aprendeu de um jeito, né, e a gente vê que não precisa de certos rituais, né? Claro que, por exemplo, quando a gente vai abrir um trabalho, né, de estudo, ou seja, um trabalho mediúnico, qualquer que seja, a gente pede, tem aquelas, vamos dizer assim, aquelas, não é, formalidades, mas aquelas indicativos, né, vamos dizer assim, que a gente pede permissão, né, e pede o auxílio aos espíritos da casa, a Jesus e a Deus, né. Então tem todo assim um contexto, vamos dizer assim. Mas eu estava fazendo a prece aqui, eu falei assim, Jesus, eu realmente não sei fazer prece ainda. A gente ainda tem que aprender muito, né. E como ele colocou aqui, né, essa mensagem, esse item 23, é uma mensagem, né, do Espírito Santo Agostinho, né, que tantas coisas boas nos ensinou também, né. E eu acho bonito porque o Santo Agostinho tem muito isso, né, da forma como ele fala, ele parece até um pouco com o Leon Denis. Oi, não está saindo? Ah, tá. Desculpa, gente, é que eu sou meio bizonha mesmo para essas coisas. Pega aí o microfone para vocês falarem. Pega aqui. Então, a gente estava falando sobre a aventura da prece, né? O que é aventura? A aventura é uma felicidade, né? A sorte pode ser boa, mas nesse caso aqui é boa, né? Tudo de bom que a prece pode trazer, né? E como que Santo Agostinho fala, né? Vinde. Então está convocando a gente. Vinde. Oi. Para baixo. Muito alto. Melhorou? Assim. Assim. Tá bom, gente? Quem está pela internet pode reclamar aí, porque aí a companheira vê aqui e a gente ajeita. Então, como que Santo Agostinho faz, né? Vinde, todos vós que desejais crer. A senhora deseja crer, dona Custódia? Você deseja, Giovanni, crer? Senhor Carlos já crê, né? Todos vós que desejais crer, mesmo aquele que ainda não crê, então, mas a gente deseja. Totalmente. Manhã, tarde, noite, quando estou dormindo. Isso é muito bom, isso é muito bom. E ele coloca ali, né? Todos vós que desejais crer. Então está chamando todos nós. Porque mesmo aquele que ainda não tem ainda aquela fé, né, aquela certeza, mas que está querendo. Os espíritos celestes auxiliam. Não é qualquer espírito, não. Os espíritos celestes. Aí a gente vê lá no prefácio, lá no começo do Evangelho, né, essa mensagem maravilhosa que eu nunca canso de ver, lá no prefácio, né, aquela mensagem, né, do Espírito de Verdade. Quando o Espírito de Verdade fala, né, os Espíritos do Senhor, que são as virtudes do céu, como um imenso exército que se move desde que dele recebeu a ordem. Espalham-se sobre a superfície da terra, semelhantes às estrelas resplandecentes. Eles vêm iluminar a estrada e abrir os olhos dos cegos. Aí depois continua, né, uma poesia só. Não é qualquer espírito, são os espíritos do Senhor. Né? Como Jesus falou, né, na última ceia lá, eu me vou, né, mas eu pedirei ao Pai para vos enviar o Consolador. Quer falar alguma coisa, seu Carlos? Pega aí. Não, em relação à prece, as pessoas... Está dando para ouvir? Como você bem disse, né, em relação às demais religiões, ou tentam buscar as mesmas palavras que são ditas dentro das religiões
ou tentam ficar decorando algumas outras palavras. Quando, na realidade, a prece é uma conversa muito íntima que você tem com o nosso Pai, com o nosso Jesus. Então, você não precisa buscar palavras bonitas, você não precisa buscar os verbos certos, você deve falar naturalmente, desde que saia dentro do seu coração. A prece é você não só pedir em favor de todos aqueles irmãos, como por exemplo, pelo que estamos passando hoje de guerra, não é uma coisa que você personalíssima, que você deva pedir somente para você. Ah, sim, com certeza. É uma conversa normal. Exatamente. Entendeu? Desde que o seu pensamento esteja voltado para esse fim, que você esteja com essa interligação com Jesus, com os Espíritos, com Deus. E aí é a prece, a maneira como você encara, como você fala. E não, sabe, as belas palavras que muitas vezes, por você tentar repassar aquilo que ouve, você muitas vezes sequer conhece a tradução. Não sabe, é o que a gente viu nos itens anteriores, né? Quando Paulo de Tarso fala lá na carta aos Coríntios, né? Se não me engano, sobre a questão da linguagem, né? Linguagem compreensível, né? Não tem essa necessidade. Lá no livro dos Espíritos, lá na parte da terceira parte, falando sobre as leis morais, lá na lei de adoração, no capítulo 2, terceira parte, questão 659, Kardec pergunta: qual o caráter geral da prece? Aí os Espíritos respondem: a prece é um ato de adoração. Orar a Deus é pensar nele, isso que o senhor falou, pensar nele. É aproximar-se dele, é colocar-se em comunicação com ele. Através da prece, podemos propor-nos três coisas: louvar, pedir e agradecer. O problema é que a gente às vezes esquece, a gente só pede, né? A gente está tão, às vezes, né? Ou então está tão desesperado, porque se a gente estiver desesperado, desalentado, revoltado, como o senhor falou, esse nosso pedido não vai conseguir chegar, porque a gente não vai estar com uma sintonia, e a nossa sintonia vai estar naquela sintonia rasteira. Então, a gente tem que tentar parar, respirar. Né, dona Custódio? Como é que eu já falei lá? A gente falou lá. Dona Custódia é uma velha conhecida aqui das nossas aulas lá do Livro dos Espíritos. Muito firme, né? Frequenta sempre. Agora, como ela não está trabalhando na quinta-feira, então ela veio hoje na quarta. Isso que é importante, né? Não pode vir no sábado, porque ela tem que trabalhar. Então sempre está buscando. Então não é desculpa, porque a casa tem estudo, tem reunião. Então, ela tem uma dificuldade grande familiar, né? Muito grande, mas ela está sempre aqui quando ela pode. Então, não é assim, é para a gente mesmo refletir, né? Nós que às vezes temos uma condição melhor, até de saúde, que ela já tem idade. Então, assim, de estar vindo a casa, porque a importância da gente estar aqui, porque realmente, às vezes a gente tem até dificuldade de parar e fazer essa conexão com Deus, né? Então, às vezes, se a gente estiver muito, vem para casa, estiver muito confuso, vem, está sempre aberto, com exceção da sexta-feira, que a sexta-feira a casa fecha para os trabalhos mediúnicos restritos, né? O atendimento espiritual, aí é só para os médiuns que já estudaram para isso, então é uma reunião fechada, mas os outros dias todos, a casa está aberta, né? A casa está aberta, então é só a gente vir. Não pode vir num dia, vem no outro. Não pode vir no estudo, vem no outro. O importante é vir, né? Quer falar mais alguma coisa? Alguém quer falar, Giovanni? Não? Então vamos lá. É importante que as pessoas estejam, muitos, não tem a menor dúvida, né? Têm os seus compromissos profissionais. Sim, com certeza. E se vê impedido de
de estar. Mas, lembrando que, ainda que com as suas obrigações profissionais, havendo o tempo, que não se permita aquele espírito obsessor de ficar te impedindo. Sim. Né? Não vai não, você está cansado. Exatamente. Vencer é você estar sempre muito atento, vigilante. E aí você vai arrumar, porque da mesma forma eu me sinto tão pequenininho em relação ao que tantas pessoas voluntariamente, ocultamente faz em prol dos mais necessitados e muitas vezes trabalham dobrado, né, para o sustento da família e não se sente cansado, mas estão lá voltados para os irmãos. Então, eu me sinto ainda muito pequenininho. Com certeza, isso é fato, né? Mas como o senhor falou, o que acontece, né? A prece vai ser, como fala lá, que a Dilane gosta muito, como fala lá no capítulo 2º, no item 8, aquela mensagem da Rainha de França, né? Que ela fala lá no final, né? A prece é o elo de ligação entre a terra e o céu. Então, se a gente for, ainda tem uma coisa, se a gente for desacostumando de orar, de fazer essa ligação, cada vez mais vai ficando difícil. E tudo na vida vai se tornando difícil. Até essa questão da gente vir à casa espírita. Porque quanto menos a gente vem, menos a gente vem. Quer dizer, como o senhor falou, não vou hoje, não, estou cansada. Tem estudo, aí o Nilton fala, tem estudo domingo, Evangelho segundo o Espiritismo, também 8 horas da manhã. Aqui passa pela internet. Quer dizer, 8 horas da manhã, não, perdão. 8 horas da manhã, o Memória do Suicida, que é excelente, e o estudo do Evangelho é 9h30. Então, assim, a gente tem que fazer a nossa parte também, né? Porque, às vezes, a gente não pode isso, não pode aquilo, mas está aqui acompanhando. Eu sei de pessoas que estão no trabalho e estão ouvindo, né? Então, assim, a gente sempre tem um recurso. Vamos continuar aí para a gente ver se acaba. A prece é o orvalho. Peraí, está falando aí? Está dando para ouvir? Que ele está falando? Puxa para cima, essa parte aqui, ó. Isso. A prece é o orvalho divino que faz desaparecer o grande calor das paixões. A filha mais velha da fé. Ela nos leva pelo caminho que conduz a Deus. No recolhimento e na solidão estás com Deus. E para vós não há mistérios, porque eles se desvendam. Apóstolos do pensamento, para vós é a verdadeira vida. Vossa alma se desliga da matéria e se lança nesses mundos infinitos e etéreos que os pobres humanos desconhecem. Caminhai. Peraí. Então, olha que lindo, né? A prece é o orvalho divino, né? O orvalho, aquela coisinha gostosinha que vai caindo, né? Quando está anoitecendo. Então, aquilo ali faz desaparecer o grande calor das paixões. Lembrando lá da questão das paixões? E isso não está ligado só à parte da paixão amorosa, não. A paixão, às vezes a pessoa tem aquela questão, né, de que alguns sentimentos aí que não estão muito controlados, né, uns hábitos ali, né, e às vezes a gente fica com aquela questão do egoísmo, do orgulho, né, e aí faz o quê? Faz desaparecer a calma, né? Se a gente conseguir, não, meu Deus, preciso parar. Vou parar aqui e vou começar a fazer, porque essa conexão com Deus, com espiritualidade do bem, né, com Jesus, porque a gente já viu aqui nos itens anteriores, né? A gente pode se dirigir a qualquer um, se a gente tiver fé, se a gente estiver com coração, vai chegar. Né? Filha mais velha da fé. Então, a gente tem que ter fé para a gente poder orar. Né? Ou pelo menos buscar, como ele está colocando lá no primeiro parágrafo. Eu ainda não tenho aquela fé mesmo, nem de muito, muito, muito pequenininho. Que Jesus falou que se a gente tivesse a fé do tamanho do grão de mostarda, que a gente faria o que ele faz e muito mais. Então, a gente não tem nem o que a grão de mostarda é a menor semente que tem. Mas a gente, pelo menos, está querendo, a gente está desejando crer. Né? No recolhimento e na solidão estás com Deus.
Esse recolhimento, gente, não é que dizer que eu tenho que ficar sozinho. Não, é o recolhimento interior, né? É você se guardar interiormente naquele momento. Que não adianta também, Pai nosso que estás no céu, santificado. Meu Deus, me ajuda, Jesus, não sei o quê. E está fazendo as coisas. Está com o pensamento onde? Né? Então, a gente tem que estar com o pensamento ligado. E para vós, quer dizer, para a gente que estava ouvindo, né, porque foi uma mensagem, né, era tudo naquela época ou falado ou psicografado, né? Para vós não há mistérios, porque eles se desvendam, porque conforme a gente começa a estudar, a gente começa a ter essa conexão, as coisas vão se explicando, a gente vai compreendendo, né? Às vezes já aconteceu com vocês, a gente está assim, pedindo a Jesus, pedindo a Deus, aí daqui a pouco passa um tempo, aí vem uma ideia na nossa cabeça. Já aconteceu com vocês? Está com frio, dona Custódio? Senta mais para o cantinho. Então, é porque às vezes a gente é tão ansioso que a gente vive num mundo tão imediatista, né? A gente vive no mundo do fast food, né? Então, a gente quer tudo na hora. Até as coisas que a gente pede, a gente quer que resolva naquele dia, agora. E, às vezes, são coisas que são testes, são provas que a gente está passando. Então, ao invés da gente pedir assim, Senhor, tira essa prova do meu caminho, a gente deve pedir assim, Senhor, me dá forças para eu passar pelo que eu tiver que passar. Me dá a sabedoria, a resignação, a coragem. Porque muitas vezes, se a gente souber passar por aquela situação de maneira, né, vamos dizer assim, digna no que se diz sentido a gente não se revoltar. Claro que a gente sofre, a dor dói, não é isso? A gente está passando por uma dificuldade financeira, uma dificuldade na família. O Espiritismo não diz para ninguém, vamos sorrir também. Não, é o não se revoltar, é o não, vamos dizer assim, achar que a gente não merece. Claro que a gente merece a ajuda dos bons espíritos, o auxílio, a gente pode pedir, Jesus, me ajuda, que eu consiga passar por essa prova, ou se puder, que eu não tenha que passar, porque assim, se está no nosso caminho, a gente vai ter que passar. A gente pode até prorrogar algumas coisas, né? Dependendo da misericórdia divina, do nosso comportamento, porque às vezes algumas situações são nos colocadas na nossa vida para ver se a gente se modifica. E aí, quando a gente se modifica, aquele sofrimento cessa, né? E a gente tem que aprender a guardar. É difícil, eu estou falando para mim, porque eu também sou muito ansiosa ainda, né? Então, apóstolos do pensamento, quer dizer, a gente tem que trabalhar o nosso pensamento, que a chave de tudo que a gente está estudando aqui, em todas as aulas, em tudo que a gente trabalha aqui, é a questão do pensamento, né? Onde que está o nosso pensamento? Quando a gente vai fazer a prece, como o senhor falou, onde está o nosso pensamento? Eu estou pensando mesmo em Jesus, em Deus, nos bons espíritos, né? Eu estou me colocando ali submisso também, porque às vezes a gente tem muito orgulho. A gente acha, eu não mereço, eu sou tão boa, por que eu estou passando por isso? Eu não mereço, não. Se a gente está passando, vê lá no capítulo 5º, a gente já estudou, causas atuais das aflições, bem-aventurados os aflitos, né, o capítulo 5º. Causas atuais das aflições, causas anteriores das aflições. Ou a gente fez em outra vida, ou nessa mesmo, só que a gente esquece, né? A gente esquece, né? Vamos lá. Continua aí, Giovanni. Termina esse parágrafo. Caminhai pelos caminhos da prece, e escutareis as vozes dos anjos. Que harmonia! Não mais o ruído confuso, nem os cantos estridentes da terra. São as liras dos arcanjos, são as vozes doces e suaves dos serafins, mais leves que a brisa da manhã, quando brincam na folhagem de vossos grandes bosques. Em que delícias havereis de caminhar. Vossas palavras não poderão definir essa aventura,
que entrará por todos os poros, tão vivo e refrescante é a fonte em que se bebe quando se está orando. Doces vozes, inebriantes perfumes que a alma ouve e sente quando se lança nessas esferas desconhecidas, habitadas pela prece. Sem a mistura dos desejos carnais, todas as vossas aspirações são divinas. Vós também orai como Cristo, levando sua cruz ao Gólgota, ao Calvário. Levai vossa cruz e sentireis as doces emoções que passavam em sua alma, embora carregando madeira infamante. Ele ia morrer, mas para viver a vida celeste na morada de seu Pai. Santo Agostinho, Paris, 1861. É apaixonante, né? É lindo demais, né? Caminhai pelos caminhos da prece, e escutarei as vozes dos anjos. Né? A gente sabe que esse anjo, né, essa questão toda, são figuras de linguagem, que Santo Agostinho, ele foi o quê? Ele foi um padre da Igreja Católica, porque também naquela época não existia espiritismo. Né? Mas mesmo ele como padre da Igreja Católica, já quando, né, ele se dá conta de todas as verdades e tudo mais da vida, ele já começa a pensar diferente. E depois, quando ele começa a dar essas mensagens, né, ele sempre aconselha a gente, né, sempre. E como que é bonito, né? A senhora faz prece, dona Custódia? Está fazendo? Ó, está dizendo aqui lá no Livro dos Espíritos, também aqui, né? A gente abriu o olho, já tem que fazer a nossa prece, não é isso? Abrir o olho, às vezes abre lá a janela, ou vai lá para o jardim, já faz a nossa prece, agradecendo a oportunidade de mais um dia. Porque, gente, a gente não tem noção, não, mas a fila do lado de lá para reencarnar está grande. Né? Então, vamos segurar, como dizia o Chico, né? Já estamos aqui, então vamos segurar essa oportunidade. Né? E tem muitos companheiros aí que às vezes estão passando por dificuldades. Em momento nenhum, essa questão de fugir da vida é a solução, porque a morte não existe. Só vai matar o corpo físico. E o pior, vai ficar com todos os sentidos que tinha quando tinha um corpo físico, porque a energia vai estar toda ali no perispírito, né? Então, são dores atrozes e não vai resolver o problema, vai ficar pior ainda, né? Então, não importa o momento que a gente esteja passando, né? Não importa, porque os bons espíritos, Jesus, Deus, estão aí. Basta que nós acionemos pela nossa vontade, pelo nosso pensamento, e nos colocarmos numa posição de receber, de ter humildade, de aceitar, né? De aceitar que às vezes eu estou querendo um emprego, estou desempregado, mas eu quero um emprego de diretor, de mandar, e não é o que eu vou achar ali. Porque nessa encarnação eu tenho que ter uma posição mais humilde para aprender. Né? E assim, é bom, claro, ninguém está falando que está pregando que a vida material é ruim, não. A vida material tem a sua utilidade, sim. É bom a gente, quem puder, ter um carro bom, ter uma casa boa, não tem problema nenhum. Ninguém está falando nada contra isso. A questão é a escravidão que a gente fica com relação a isso. Então, se a gente reencarna numa posição menos favorecida, em que a gente não tem acesso a certos bens materiais, é porque está na nossa prova. Porque, na maioria das vezes, não estou falando todas as vezes, porque cada caso é um caso, na maioria das vezes a gente teve em vidas anteriores e não valorizou. Né? E aí, para a gente aprender a valorizar todas as oportunidades, né? Como que é bonito, né? Que harmonia! Não mais o ruído confuso, nem os cantos estridentes da terra. Quer dizer, quando a gente se coloca no caminho da prece, da ligação com os bons espíritos, as coisas do mundo já não vão incomodar mais tanto a gente. Né? Tem uma parte aqui, que eu não sei se acho que é no Amai os vossos inimigos, que diz assim, né? Quanto mais vos elevardes pelo pensamento
acima das coisas materiais, tanto menos vos magoarão as coisas da terra. Quer dizer, se a gente conseguir se colocar acima, claro que é importante a gente saber o que está acontecendo, a gente sabe tudo, mas a gente se colocar, Senhor, tudo tem motivo, né? E Deus comanda tudo, não tem nada solto não. Jesus é o governador planetário, não é isso? Ele está aí com os espíritos do Senhor, espíritos de escola, espíritos celestes. Não é qualquer espírito não, gente. Mas aí, como a gente ainda está mais para o lado da animalidade, a gente vai querer escutar outros espíritos, né? Porque eu ainda estou muito ligada à questão da matéria. Aí, como o senhor falou, não vai no centro hoje não, tá um sol tão bonito, bora pegar um sol, vamos na praia, né? Tem curso cedo, quem quiser vir, vem para o curso, depois vai para a praia. Não é isso? Então, primeiro eu sempre, até minha filha ri, né, quando eu falo, eu sempre botei isso na cabeça dela, assim, falando, primeiro a obrigação, depois a diversão. Então, chegou do colégio, vai fazer a tua tarefa, levantou, vai fazer a tua prece, não é isso? E isso a gente tem que colocar para a gente, porque senão a gente não faz. Depois eu faço. Não faz. Não adianta. Isso eu aprendi também, com a minha mãe me ensinou. Eu lembro que eu tinha que chegar da escola, tinha que fazer o dever, aí depois é que eu ia fazer as outras coisas, né? Porque senão a gente está mais ligado na matéria, porque nós somos espíritos ainda imperfeitos, espíritos medianos, estamos ainda naquela escala espírita ali, a gente não está muito bem não, mas a gente vai melhorar, né? Então, olha, né? São as doces vozes dos serafins, né, dos anjos, mais leves que a brisa, e ele vem com essa beleza, né, falando sobre a prece, né? E quando ele coloca aqui, né, sem a mistura dos desejos carnais, todas as aspirações são divinas, quer dizer, tudo que a gente deseja desconectado, né, separado desses desejos carnais, né, sejam eles da parte sexual, sejam eles da parte, por exemplo, de comida, bebida, fumo, diversão. Claro que a gente tem que se divertir, sim, a gente pode ir à praia, a gente pode almoçar com a família, mas tudo dentro de um limite, né? Eu não posso vir, não? Tem gente que fala assim, né? Porque eu tenho que ir em tal lugar, em tal lugar, em tal lugar, em tal lugar. Tá bom. Não adianta, gente, que se a gente não vem por amor, a gente vem pela dor. Não é ameaça, né? Emmanuel diz que a gente só evolui quando verte água, seja pelas lágrimas ou pelo suor do trabalho. Não é muito melhor a gente vir fazer o trabalho? Dona Custódia mesmo, com o esposo dela, ela chegava aqui na quinta-feira na aula, são dois senhores idosos. Chegava aqui, quando eu chegava já estava ela e ele, né, o seu Antônio, já estava lá varrendo as folhas aqui sem ninguém pedir. Varrendo lá as folhas, que aqui tem muitas árvores aqui atrás, varrendo as folhas, catando as folhas. E outras pessoas ali, muito mais novas, com muito mais saúde, de fofoca. Então, é a escolha do que a gente quer, né? Eu quero isso, eu quero o mundo. Eu acho que a gente tem que parar e pensar, né? E ele colocou lá, né? Vós também orai como Cristo, levando sua cruz ao Gólgota, né? Do sofrimento de Jesus, né? De tudo que ele passou, continuou orando, continuou com essa conexão com o Pai, né? Levai vossa cruz e sentirei as doces emoções que passavam em sua alma, embora carregando em bandeira infamante. Então, levai nossa cruz, a gente tem as coisas que a gente tem que passar, que não tem jeito. Porque também não adianta a gente não querer se revoltar, porque vai ser pior. Porque quando a gente se revolta, a gente passa do mesmo jeito, na maioria das vezes a gente tem que passar, só que como a gente passou revoltado, a gente não aprendeu, não é isso? Então a gente vai ter que reencarnar e repetir. Então, aproveitar que a gente está por aqui mesmo, vamos pedir força, né? Pedir resignação, pedir coragem. A gente pode pedir sim, Senhor, alivia essa prova, estou muito pitastória, né? Porque às vezes a gente lá no planejamento espiritual achava uma coisa, a gente planejou, chegou aqui, a gente está em contato com a carne, a gente, né,
está sentindo mais dificuldades, mas aí a gente vem para a casa espírita, a gente trabalha no bem, e a gente angaria mais amigos espirituais, porque o trabalho no bem não é para o outro, não. Né? Trabalho no bem é, estou fazendo caridade, estou ajudando aqueles pobrinhos. É a gente que é ajudada. Né, seu Carlos? A gente que é ajudada, a gente que é curada. Você vê, a gente aqui, todos nós, né, a casa não fechou durante a pandemia, né, sempre com muito trabalho, chegando gente, porque outras casas fecharam, outras obras sociais fecharam. E aqui, raros ficaram doentes, mesmo assim, os poucos que ficaram, né, de outras doenças também, enfim, a gente passa um tempão, né? Uma vez no estudo de medicina espiritual lá no outro centro, a gente estava comentando sobre isso, aí veio a mensagem lá do Inácio Bittencourt, um espírito que orienta o encontro de medicina espiritual lá no Leon Denis, e ele falou, olha, vocês já prestaram atenção há quanto tempo vocês não ficam doentes? Nem um resfriado. E é verdade. Porque a gente está sempre em sintonia, em contato com os bons espíritos, em contato com esses bons fluidos, né? E aí a gente tem que passar. Às vezes a pessoa tem um problema do coração, às vezes tem que passar por aquilo, né? Então, levar isso à cruz, a gente tem que escorregar. Mas a gente estando ali no caminho da prece, a gente vai estar escutando os bons espíritos, né? As vozes dos anjos. Ele ia morrer, mas para viver a vida celeste na morada do seu pai, quer dizer, o corpo físico só que ia morrer. E agora nós vamos... Querem falar alguma coisa? Quer falar, seu Carlos? Eu vou voltar lá no parágrafo anterior, quando foi lido pelo Giovanni. A prece é o orvalho divino que faz desaparecer o grande calor das paixões. Filha mais velha da fé, ela nos leva pelo caminho que conduz a Deus. Então, como nós estamos aqui entre uma pontuação, é importante que as pessoas entendam, quando fala filha mais velha da fé, ela nos leva pelo caminho que conduz a Deus, está se referindo à prece. A prece, sim. Muito bem. É muito interessante, porque nós seremos sempre responsáveis pela colheita do plantio que nós fizemos. Com certeza. Portanto, um grande número de encarnados, de nós mesmos, né? Nós somos imediatistas. Nós queremos, se possível, né? Aliás, se possível não, nós queremos mesmo. Tudo para ontem. Não é nem o se possível, nós queremos. Nós queremos. É quase que uma imposição. É uma imposição, a gente quer dar ordem para Deus. Que tem... De você fazer uma prece, querer o resultado. Do jeito que você quer. Porque, do jeito que porque a gente faz prece, né? Daquele jeito, né? Eu quero isso, eu quero aquilo, eu quero aquilo, eu quero aquilo outro. E sempre voltado, quer dizer, 90% voltado para bens materiais. Como você bem o disse, não existe nenhum erro, não existe nenhum impedimento. Deus, Jesus, nunca nos disse que você seria impedido, ou que não deveria, ou que não deva ter bens materiais. Não, em nenhum de maneira momento. Nenhuma. Pelo contrário, você tem o direito de ter um iate? Tem. Você tem o direito de ter uma cobertura na Vieira Solto? Tem. Desde que seja de forma lícita, honesta. E que você, dentro das suas riquezas, que você não esqueçam que tantos outros que não têm sequer o prato de comida. Mas também não adianta, como você também bem disse, muitos pensam, aqueles que têm a condição financeira, eu vou ali, compro a cesta básica e dou que eu estou fazendo o meu papel. Não, é a mesma coisa, não está fazendo nada. Porque você não faz de coração, você simplesmente, você está barganhando. Quando você age dessa forma, isso chama-se uma barganha. Sim, claro. Quase que da mesma forma, né? Tipo, se eu ganhar na Mega Sena, eu prometo que eu subo a escadaria da Penha de joelho.
pô, como assim? Isso é uma barganha. Quer dizer, então, que se não ganhar, também você não sobe de joelho. Quer dizer, não existe isso. Tanto quanto se eu permanecer na condição financeira que eu tenho, eu vou lá, eu compro 2 cestas básicas e dou, e de preferência mando até levar, entregar. Eu nem levo. Quer dizer, não sai, é como a prece. Eu vejo esse Sim, comportamento com certeza. exatamente como a prece. Eu tive, e ontem foi muito interessante para mim, porque eu, antes de chegar aqui às 8 horas, eu faço a minha prece, e aí eu me recolho. A minha esposa até pergunta: por que você levanta tão cedo? Eu levanto tão cedo para poder fazer a minha prece, que é um horário que eu sei que o único barulho que eu tenho é o canto dos passarinhos. É, muito bom. Né? Então, eu faço a minha prece. E ontem, eu tive, do momento que eu recebi uma notícia, eu falei, imediatamente, eu tenho um filho que mora fora do Brasil, e recebi uma notícia de que ele teria passado por um incidente e quebrou a mão em 4 partes, vai ter que passar por uma cirurgia de 4 horas, vai ter sequelas, enfim. E eu imediatamente, quando recebi inclusive a notícia por ele mesmo, ele ligou para mim, chorando, enfim. Eu falei: meu filho, já estou me arrumando, vou comprar passagem, estou indo para ir. E nisso eu vinha para cá, né, para o estudo, das 8 horas eu vinha para cá. E aí eu falei: bom, eu não vou conseguir voo agora para o exterior, não é como eu vou pegar um ônibus daqui para ali. E vindo de casa para cá, eu vim de moto, e um carro sai de dentro de um condomínio, deu tempo de eu frear, a roda dianteira parou na porta do carro. Nossa, eu esperava, no mínimo, que a pessoa fizesse um sinal: porra, que besteira que eu fiz, desculpa, coisa e tal. Nada, não teve nenhum comportamento. Foi como se obrigação sua você ter parado, né? E seguiu. Você sabe que eu fui andando atrás dela, coisa e tal, eu não teci uma única palavra. E ao mesmo tempo que eu tive vontade de falar determinadas coisas, pela felicidade das minhas netas, me veio na cabeça: eu acabei de fazer uma prece, estou indo para um centro espírita. Porra, afasta de mim essa vontade. E eu, ali então, tomei a decisão de seguir o meu caminho e vir para cá. Ao sair daqui, eu fui procurar saber o que houve realmente com meu filho ter quebrado a mão. Foi onde eu comecei a dizer: nós vamos colher sempre aquilo que plantamos. Sim. Então, o que foi que aconteceu com meu filho? Ele é muito forte, muito forte. E aí ele levou as filhas para um shopping e tem sabe aquele brinquedo que você pega, martelo que bate no chão e sobe um pêndulo para ver a força que teve? Pois bem, ele não usou o martelo, ele usou a mão. Então, ao invés dele socar com o martelo, ele socou com a mão. Nossa. Então, diante da força que ele tem, da força que ele se utilizou, ele colheu os frutos do plantio dele. E aí eu parei e pensei: ao invés de eu pegar um voo, pegar 10 horas de viagem para chegar lá e apenas estar do lado dele, é melhor eu continuar aqui, fazer uma oração e conversar com ele, para que ele entenda que o que aconteceu com ele foi consequência dos atos errados de uma que ele imprevidência, escolheu. né? Tudo que o senhor colocou, né? Tem muita coisa importante para a gente analisar aí, né?
essa questão do senhor levantar e fazer a prece, o senhor já se resguardou ali, né? Na hora que a gente recebe uma notícia da gente entrar em prece também, não se desesperar, sair abalado. Óbvio que um filho, a gente fica preocupado mesmo, pensou certo, eu vou para lá, mas o senhor colocou, não, eu vou para o centro. Então aqui o senhor já se fortaleceu. Só que, claro, no caminho, o que os espíritos que querem a nossa derrota, o nosso mal, aqueles nossos inimigos, companheiros do passado, que não estão satisfeitos, os inimigos do Cristo, eles aproveitam as nossas brechas. Como o senhor, claro que ficou abalado, é normal. Já ficou, né? Então, eles aproveitaram o acontecimento, não que eles tenham feito o acontecimento, aquele acontecimento se daria, né, pela imprevidência lá do outro, do próximo. Aí aconteceu, o senhor, como já está disciplinado mentalmente, mas ainda sentiu a vontade, porque nós estamos nessa, nós estamos lá e cá, nós estamos no caminho, ninguém aqui é santo não, entendeu? Mas o senhor teve aquela auxílio espiritual. Eu acabei de fazer uma prece, eu tenho que me colocar, estou indo para o centro, eu já sei mais do que ele. Então o senhor, não é isso? E aqui o senhor teve essa clareza das ideias, de que um ato impensado, uma imaturidade, né? Uma bobagem, uma coisa de segundos, traz uma consequência danosa e um sofrimento. E realmente, o que o senhor vai fazer lá? Melhor que o senhor fique aqui, orando e fazendo o seu trabalho no bem, porque o nosso trabalho no bem auxilia os nossos amores. Quantos casos a gente sabe aqui no centro, fora do centro, que os espíritos socorrem e dizem, foi por mérito de fulano. Ele mesmo, a pessoa às vezes não tinha, não estou falando que o seu filho não tenha, porque seu filho é um homem de bem, um pai de família, a gente sabe disso. Mas às vezes a pessoa é socorrida no plano espiritual, os espíritos ajudam porque nós estamos trabalhando. O doutor Herman sempre dizia que todos os médiuns estavam trabalhando, todos os trabalhadores lá do Leon Denis, de que eles, não só nós os trabalhadores éramos cuidados, como os nossos familiares. Então, quando havia um desencarne de um familiar, eles eram socorridos, porque nós estávamos no trabalho do bem. Então, o trabalho do bem não é só para a gente, é para a gente também angariar simpatia dos bons espíritos, a gente angariar essa ligação, como o senhor fez, né? Olha se o senhor não tivesse feito essa prece. Quanta consequência poderia ter, às vezes, de um ato, a gente, né, como diz lá o Haroldo Dutra falando numa palestra, 5 segundos pode estragar uma encarnação. Não é isso? Então, a gente tem que estar muito vigilante, graças a Deus que o senhor estava, né? E é isso, né? Um dia de cada vez, a gente vai mesmo, e não tem que se recriminar, não, é isso mesmo, a gente fica com vontade mesmo, né? É muito complicado. Então, quer falar mais alguma coisa? Quer falar, dona Custódia? Quer falar, Giovanni? Então, vamos lá. Então, esse capítulo agora, capítulo 28, a gente vai dar um comecinho só para a gente poder aproveitar, né? Esse capítulo 28 chama Coletâneas de Preces Espíritas. É um capítulo, né, onde Kardec reuniu os escritos, algumas preces que ele recebia, porque na Sociedade Espírita de Paris, ou às vezes vinha de algum outro médium que mandava para ele. Então, ele reuniu algumas preces e colocou aqui no final. Então Kardec deu fórmula para a prece. Não, é simplesmente um norte, ó. Você não tem que fazer exatamente assim com essas palavras, mas é porque naquela época, principalmente, não tinha, né? As pessoas não tinham muita ideia de como é que iam fazer a prece, como é que não iam. Então, aqui tem uma ideia, mais ou menos. O que eu acho mais bonito, eu gosto muito desse capítulo, que para mim é o capítulo que vai resumir tudo que está aqui no Evangelho, porque antes de cada prece a gente vai observar que tem um prefácio, que tem uma introdução que ele explica, né? E vai chamando a gente a atenção para vários pontos. Então está lá, Coletânea de Preces Espíritas. Lê aí para a gente, Giovanni, capítulo 28. De Preces Espíritas, preâmbulo, capítulo 1. Os versículos os espíritos sempre disseram. Então, peraí, um instantinho. Então, aqui, ó, a Coletânea de Preces Espíritas. Tem o preâmbulo, que é o que Giovanni vai ler, que é o quê?
como se fosse uma introdução, um prefácio, né? Juridicamente, né, doutor? É o relatório que antecede uma lei ou um decreto. Aí a gente vai ter preces gerais, depois prece por si mesmo, prece pelos outros, prece pelos que não estão mais na terra e preces pelos doentes e obsidiados. Então, Kardec também separou em itens essas preces. Lê para a gente o preâmbulo. Giovanni, melhor você ler aqui. Preâmbulo. Bota assim, ó, que aí fica mais fácil. Os espíritos sempre disseram, a forma não é nada. Giovanni, está muito baixo, você tem que falar mais para cá. A forma não é nada, o pensamento é tudo. Orai cada um segundo vossas convicções e de modo que mais vos sensibilizar. Um bom pensamento vale mais que numerosas palavras com as quais o coração nada tem. Os espíritos não indicaram nenhuma fórmula absoluta de preces. Quando nos dão alguma, é para fixar as ideias e, principalmente, para chamar a atenção sobre certos princípios da doutrina espírita. Tem também como objetivo ajudar as pessoas que sentem dificuldades em emitir suas ideias, visto que há pessoas que não acreditam ter orado realmente se os seus pensamentos não forem formulados por intermédio de palavras. Peraí. Então, como eu falei, o tempo todo a gente vem vendo, os espíritos nos disseram, né? A forma não é nada, o pensamento é tudo. Orai cada um segundo as vossas convicções, de modo que mais vos sensibilizar. Um bom pensamento vale mais que numerosas palavras, com as quais o coração nada tem. Só que, o que ele colocou aqui, para fixar as ideias e principalmente para chamar a atenção sobre certos princípios da doutrina espírita, por isso que foi colocar essas preces. Então, com o objetivo também de ajudar as pessoas que têm dificuldade em emitir suas ideias. Às vezes a pessoa tem dificuldade, não sabe como é que vai fazer para orar, e aí tem essas ideias, essas preces, esses modelos de preces aí, que é para a gente ter uma ideia, né? Então, tem gente que tem essa necessidade. Então, vamos continuar aí. A coletânea de preces contida nesse capítulo é uma escolha feita entre aquelas que foram ditadas pelos espíritos em diferentes circunstâncias. Eles ditaram outras preces em termos diversos, apropriadas a certas ideias ou para casos especiais, mas pouco importa a forma se o pensamento fundamental é o mesmo. Então, o que ele está colocando aqui? Essa coletânea, várias preces, aí esse conjunto de preces, foi uma escolha feita entre várias, né? Porque geralmente quando os espíritos davam lá as mensagens, quando era feita alguma reunião, no final tinha uma prece que o próprio espírito escrevia. Então ele foi guardando e aí resolveu separar e colocar algumas aqui, né? Então o que importa é o quê? O pensamento, né? Que vai ter que estar ali. Quer falar alguma coisa, senhor? Quer falar? Continua. A finalidade da prece é elevar nossa alma a Deus. A diversidade das fórmulas não deve estabelecer nenhuma diferença entre aqueles que creem nele e ainda menos entre os adeptos do Espiritismo, porque Deus aceita todas quando são sinceras. Espera aí. Então, olha lá. Tudo que a gente já viu. Finalidade da prece é elevar nossa alma a Deus. Porque a gente já viu. Deus sabe de todas as coisas, então para que a gente precisa rezar? A gente precisa rezar, a gente precisa orar, porque nós precisamos da prece. Os bons espíritos, Deus, Jesus, não precisa ser adorado, não precisa que a gente faça prece, eles já sabem de tudo. Mas nós precisamos nos ligar, nos elevar pelo pensamento a Deus, fazer essa ligação com o plano superior. E precisamos ter humildade de dizer, Senhor, eu preciso disso, eu estou sentindo isso, né? Nossos benfeitores, a gente vem estudando ao longo desses sábados, nas palestras, sobre os livros dos Espíritos, falando sobre os anjos guardiães, eles estão sempre nos cuidando. Mas a gente lembra de fazer uma prece para ele? Às vezes a gente não lembra, né? A gente quer mais é reclamar da vida, e a gente não lembra nem de fazer uma prece. Então, como o seu Carlos colocou, naquele momento ali de aflição, ele fez uma prece, né? Então, o que é fundamental? É o pensamento, a gente está se elevando pelo pensamento, né? Levar nossa alma a Deus.
Então, a diversidade das fórmulas não deve estabelecer nenhuma diferença entre aqueles que creem nele, em Deus, e ainda menos entre os adeptos do Espiritismo. Porque Deus as aceita todas quando são sinceras. Não interessa se é espírita, se não é, se é crente, se não é. O importante é o quê? Quando são sinceras. Eu estou mesmo com sinceridade de coração, de pensamento, quando eu estou me colocando ali a Deus, ou como o seu Carlos falou, estou querendo barganhar. Não, olha só, eu vou fazer 30 Ave Marias, 20 Pai Nosso, se eu conseguir isso. Ou então, todo mês eu vou doar 100 cestas básicas para o SEAP. Mas não quer nem saber. Vai tirar do bolso. Porque esmola, gente, é a coisa mais fácil que tem. Você tira do bolso e dá. Mas o sentimento que você está colocando ali, o se importar, por isso que a gente sempre está convidando, sábado, 8 horas da manhã, venham à casa conhecer a obra social, o trabalho lindo que é feito pelos espíritos superiores, que a gente não faz nada, aquela reunião, né? A gente vê, toda vez eu fico emocionada de ver as meninas. Tanto é que, às vezes, quando elas estão cantando lá atrás, eu não vou, às vezes, nem lá para trás, porque eu fico muito emocionada. Eu lembro de uma vez que eu estava arrumando os copinhos aqui, estava o pessoal da vibração ali, e, de repente, você vê como é que é. A distância que é lá de trás para cá, estava... Aí alguém passou, abriu a porta, e veio, né, elas cantando aquelas músicas, né, e veio aquelas vozes assim, né, aquela energia veio. Eu senti um impacto tão grande que eu estava mexendo ali, que eu senti a emoção, e as lágrimas começaram a descer. Então, assim, é muito bonito, é muito bonito. Não é bonito ver o sofrimento delas, não é isso. É ver que elas, mesmo com todo sofrimento, com toda dificuldade, se esforçam para vir, se esforçam para se modificar. Claro que tem as que são rebeldes ainda, porque, gente, o trabalho da evangelização, o trabalho do plantio, da semeadura, é longo, não é para agora, não. É para daqui a outras encarnações. A gente está plantando, porque lá na frente, né? Como Jesus fez conosco, já há mais de 2000 anos, e agora que a gente está, não, agora eu sei o caminho, porque a gente sabe que quando a gente se afasta da lei de Deus, a gente é infeliz, está lá no Livro dos Espíritos, né? Então, vamos parar por aqui, depois a gente começa... Então, Andressa, a gente vai parar aí na página 410, naquele parágrafo não se deve, né? Porque a gente tem a nossa hora, e a gente tem que respeitar a hora que os espíritos, né, têm as horas dele, as pessoas têm que trabalhar, né? Quer fazer a prece, Giovanni, de encerramento? Giovanni está estreando aqui com a gente. Então, vamos ver se a gente... É o momento de agradecer, né? Agradecemos, Senhor Jesus, tantas bênçãos recebidas nesse momento. Muitos de nós não fazemos ideia de que são realizadas curas nesses momentos. Porque aqui nós estamos sintonizados contigo, Senhor, envolvidos nesse ambiente harmonioso dos benfeitores que prepararam desde muito para que chegássemos aqui e sentíssemos o quanto é bom estarmos juntos contigo, Senhor, junto desses bondosos benfeitores. Pedimos, Senhor Jesus, que possamos estar conectados com os nossos mentores, ligados contigo, Senhor, para percebermos todo o auxílio, toda a ajuda que nos chega, que nos lembremos sempre dessa necessidade da prece, dessa ligação contigo, Senhor, com os bons espíritos, com o nosso Pai. Pedimos, Senhor, que nos acompanhe, que nos proteja nos caminhos da volta ao lar ou para os trabalhos. Que abençoes, Senhor, essa casa de amor, que envolva a cada trabalhador,
a cada trabalho que será ainda realizado neste dia, que todos tenhamos a coragem da fé, a coragem de saber que estamos, Senhor Jesus, debaixo da vossa proteção e que nada vai nos acontecer que não seja para acontecer. Que tenhamos, Senhor Jesus, a sabedoria, que tenhamos a resignação para sabermos aceitar o que tivermos que passar, com dignidade, com resignação, com a coragem, como falamos, com a coragem da fé. Abençoa, Senhor, a todos esses companheiros que ainda não te conhecem, Senhor, e que por isso tanto sofrem. Abençoa, Senhor, a todos os espíritos sofredores, a todos esses, Senhor Jesus, que ainda estão cometendo desatino. Fortalece, Senhor Jesus, também todos esses queridos, esses espíritos que se julgam perdidos, que acham que não vale a pena viver, quando a vida é uma oportunidade que o Senhor nos dá. Derrama sobre todos esses, Senhor Jesus, as bênçãos do teu amor, que todos esses possam se sentir abraçados, Senhor Jesus, pelo nosso Pai. Que seja, Senhor Jesus, então, em teu nome, em nome desses espíritos que sustentam o nosso SEAP, mas, sobretudo, em nome de Deus, em nome do amor, que possamos dar por encerrado os estudos da manhã de hoje. Mas te pedimos, Senhor, continua conosco, agora e sempre. Graças a Deus. Graças a Deus.